Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? A semana da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Eu sou o Gabriel Todaro e sempre trago análise das principais notícias do futebol brasileiro, além da análise das rodadas que os clubes brasileiros participam, não a menos a rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, meus queridos, vamos conversar hoje aqui no vídeo de hoje sobre a 32ª rodada, o que de melhor aconteceu, o que aconteceu na verdade também, além de duas notícias que eu quero trazer para vocês. Uma que anima muito o torcedor palmeirense e a outra sobre a Série B e a Série C e também a Série D. Notícias importantes para você ficar ligado sobre o futebol brasileiro. Bom, meus queridos, vamos conversar sobre a 32ª rodada, que começou na quarta-feira. Tivemos 2 dias de rodada, na quarta e a quinta-feira. A quarta-feira ficou com um jogo entre Bragantino e Corinthians no Cícero de Souza Marques, aonde o Bragantino venceu o Corinthians por 2-1. Eduardo Sacha, de pênalti, fez o gol a favor do Bragantino. Depois o Corinthians conseguiu empatar no segundo tempo com o Yuri Alberto, mas nos acréscimos Isidro Pita deixou o Bragantino na frente. Foi um jogo recheado de polêmicas por conta da arbitragem da Edna Alves, mas, enfim, né, é uma incógnita saber o que acontece com os árbitros no futebol brasileiro, porque, mesmo errando, são escalados para apitar a Série A do Brasileirão, são premiados com isso, mas de jogo, assim, eu vejo poucos erros dela, tá? Talvez a expulsão do Martinez, que talvez eu não teria expulsado, do Charles também, eu achei muito infantil a expulsão dele, apesar de eu achar que ele também errou ao fazer aquele tipo de ação, mas ela fez um código de xingamento, né? Ao mostrar o cartão vermelho, ela fez esse movimento com a boca. Eu imaginava que ele teria xingado ela, porém na súmula ela colocou que a agressão que ele fez ao John, isso realmente não aconteceu, foi muita valorização do meio-campista do Bragantino, mas no jogo, no segundo tempo, o Bragantino foi melhor e mereceu a vitória em cima do Corinthians, conseguiu fazer o gol no final, isso dá uma tranquilidade para o time na tabela e o Corinthians fica um pouquinho mais distante da Libertadores. Também na quarta-feira tivemos uma vitória importantíssima na briga contra o Z4, Vitória recebeu o Internacional e venceu por 1-0 o gol do Lucas Alter no segundo tempo. Foi um jogo de domínio do Vitória, com as principais oportunidades, com leves sustos do Internacional. O Inter conseguiu levar perigo em algumas oportunidades, porém, quem conseguiu marcar foi realmente o Vitória. O do gol, inclusive, do seu capitão, né? Depois desse gol, o Inter até cresceu um pouco mais na partida e o Vitória conseguiu segurar o Inter no seu estádio, no Barradão. Essa vitória foi importante pro Leão da Barra, porque ele chega aos 34 pontos, fica a 2 pontos apenas do Internacional, que é o 15º, e o Santos entra na zona de rebaixamento nessa rodada. A gente já vai conversar sobre o Santos aqui no vídeo, mas o Santos entra e tá com 33 pontos, ou seja, o Vitória ainda faz uma gordurinha de 1 pontinho em relação ao Santos, porém o Santos tem um jogo a menos, vai jogar no próximo sábado ou domingo, contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Na quarta-feira, mais uma vitória importante no Z4, o Juventude venceu fora de casa o Sport por 2-0, Gabriel Tagliari e Enio fizeram os gols do Jaconeiro, que foi o melhor em campo, conseguiu controlar as ações da partida e foi muito feliz nos gols que fez. Com a vitória, o Juventude salta da 19ª colocação para a 18ª, não sai do Z4, mas diminui bastante a diferença para os times fora da zona de rebaixamento. Para vocês terem uma ideia, o Juventude no momento tem 5 pontos apenas para sair do Z4, ou seja, é acessível, é possível, porém o time tem que jogar muita bola nessa reta final, porque vai ter jogos difíceis, inclusive confronto direto contra o Santos. Mas eu acho plausível sim a gente sonhar com o Juventude. A gente já vai analisar a tabela daqui a pouquinho. Na quarta-feira a gente também teve o clássico entre Botafogo e Vasco, onde o Botafogo amassou o Vasco da Gama por 3-0, Alex Telles de pênalti, Arthur, e depois no segundo tempo, no finalzinho, o Léo Jardim acabou tendo uma infelicidade, a bola bateu nele e entrou no gol. Então 3-0 por Botafogo, num domínio completo e absoluto do time do bairro lá do Rio de Janeiro, em cima do Gigante da Colina. Também na quarta-feira, outro time que dominou dentro de casa foi o Atlético Mineiro. Engraçado, os dois times no gramado sintético. O Atlético venceu por 3-0, num gol do Hulk no segundo tempo, depois Igor Gomes num golaço de falta, e o Biel fechou a conta aos 77 minutos do segundo tempo.
O jogo também ficou marcado pela expulsão infantil do Canu. Eu discordo da marcação da expulsão, acho que não deveria ter sido expulso, não era uma oportunidade clara de gol, né? Talvez era um ataque promissor, o que resultaria no cartão amarelo, mas o cartão vermelho foi exagero da arbitragem, não deveria ter sido marcado. Também na quarta-feira tivemos a vitória do Cruzeiro fora de casa em cima do Grêmio, vitória essa que consolida o Cruzeiro como uma das maiores sequências de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O time mineiro chegou ao sétimo jogo seguido sem perder, e isso torna o Cruzeiro o segundo melhor colocado no retorno no Campeonato Brasileiro, perdendo apenas por líder momentâneo. O Palmeiras está um pontinho à frente do Cruzeiro nessa tabela do retorno. Gol foi do Fabrício Bruno no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro me surpreendeu e passou a mais se defender do que atacar. Tomou uma pressão absurda do Grêmio na Arena, lá em Porto Alegre, e o que pode ter sinais ali, talvez, de uma fadiga da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tem uma final importante para disputar no final do ano, que é a Copa do Brasil. Acho que, inclusive, esse deveria ser o foco do Cruzeiro, é a chance mais real e provável de título que tem para disputar nesse ano. Vai ter a semifinal contra o Corinthians, 2 jogos muito complicados, e uma eventual final, ou seja, são 4 jogos para o Cruzeiro ser campeão na Copa do Brasil, enquanto no Brasileirão vai ter que torcer muito para tropeços de Flamengo e Palmeiras. Tropeço do Flamengo foi possível nessa rodada, mas a arbitragem quis colaborar para que isso não acontecesse. O São Paulo sai na frente logo aos 3 minutos no jogo lá na Vila Belmiro, com o gol do Luciano. Depois o Flamengo conseguiu empatar num pênalti inexistente no Arrascaeta aos 8 minutos, 5 minutinhos depois. Ele mesmo cobrou e converteu. 1-1 no placar. No segundo tempo, no comecinho, o Samuel Lino conseguiu colocar o Flamengo de novo na vantagem, mas, mais uma vez, o Plata é infantil e acaba sendo expulso de maneira infantil, e isso prejudicou completamente o Flamengo. Se a gente já falou dos tropeços que o Flamengo evitou de ter na Libertadores, nas 2 fases eliminatórias, inclusive, né, contra o Estudiantes e depois contra o Racing, onde ele foi expulso nesses 2 jogos, a gente fala de um sinal amarelo que tem que ser ligado na cabeça do Plata. Se ele pensa em permanecer no Flamengo por mais tempo, se ele conseguirá permanecer no Flamengo por mais tempo, essa conduta dele dentro de campo tem que mudar. Num jogo onde o Flamengo poderia ter vencido e mantido a diferença de pontos para 1 pontinho apenas para o Palmeiras, numa sequência difícil do Palmeiras, o Flamengo volta a abrir essa desvantagem em relação ao Alviverde na liderança do Campeonato Brasileiro e vê a chance de tudo despencarem. Eu ainda acho que o Flamengo também deve focar um pouco mais na Libertadores no dia 29 desse mês do que na briga pelo título do Brasileirão, que essa realmente deve ficar um pouquinho complicada por conta da tabela realmente dos jogos que foram colocados ao longo do mês de novembro. Mas o São Paulo conseguiu fazer o gol de empate aos 80 minutos, né, aos 35 minutos do segundo tempo com o Ferreira. Depois, né, da expulsão do Plato, o São Paulo voltou a dominar um pouquinho mais as oportunidades. Antes disso, o Flamengo estava conseguindo dominar muito bem e ia com certeza vencer, talvez até fazer o terceiro gol no São Paulo e sair vencedor desse jogo. Ficou no 2-2, péssimo resultado para o Flamengo, não tão ruim assim para o São Paulo, mas também foi um resultado amargo por conta dessa penalidade no primeiro tempo, que na minha opinião, como eu falei, inexistente. Na quinta-feira, conhecida também como ontem, o Fluminense venceu o Mirassol no Maracanã por 1-0, o gol do Daniel Borges contra, num chutamento, né, num chute mais cruzamento do Cerda. A bola acabou desviando, entrou no cantinho, sem chance do Walter. Foi um jogo muito morno, muito abaixo, muito aquém daquilo que eu estava esperando dentro de campo dessas 2 equipes. O Mirassol passa por um período de incógnita, né, uma sequência de derrotas, não esperava isso do Mirassol, mas é um time que já fez o seu papel nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que vier agora para o Mirassol é lucro, né? O time já não briga mais por rebaixamento, está brigando pela Libertadores, e eu acho que esse deve ser o foco do Mirassol nesse momento. O Fluminense venceu, diminui a vantagem para o G4, no caso, tá? 6 pontinhos do Mirassol. Porém, né, a briga ali nesse miolo vai ser até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Não acho que nenhuma dessas 2 equipes vai se consolidar nessa quarta e quinta colocação, né? Porque vai virar um G5, talvez até mesmo um G6. Porque a gente não sabe do Cruzeiro, né? Se ele vai ser campeão da Copa do Brasil, abriria ali um G6 sem sombra de dúvidas. Mas vai ser um jogo vai ser um campeonato muito interessante também nessa zona de classificação para Libertadores. Na quinta-feira, brigando contra a zona de rebaixamento, o Fortaleza empatou em 1-1 com o Ceará. Né? O Fortaleza saiu na frente um gol do Barreiro no primeiro tempo, e depois o Pedro Raul empatou no finalzinho, um clássico de emoção
no Castelão, mas segue a invencibilidade do Ceará, que não perdeu em 2025 por Fortaleza e complica ainda mais a vida do Leão do PC na luta contra a zona de rebaixamento. Essa vitória do Leão, que estava vindo até o gol do Pedro Raul nos 90 minutos, cara, tava dando muita chance pro Fortaleza sonhar realmente com essa fugida no Z4 nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma noção, o time chegaria a 32 pontos, embolaria completamente essa briga para sair do Z4, né, ficando a 1 ponto atrás do Santos, 2 pontos atrás do Vitória, 4 pontos atrás do Inter, né, ia ficar um Campeonato Brasileiro muito interessante nessa parte de baixo também do Campeonato do Z4. Eu, sendo bem sincero, acho que Fortaleza e Sport já foram. Acho que, inclusive, o Juventude tem mais chance de rebaixamento do que o Fortaleza. Fechando a conta da 32ª rodada, o Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 2-0. Numa boa partida ofensiva, foram quase 30 finalizações do Palmeiras na partida, numa excelente atuação do Gabriel Brazão, mais uma. Eu acho que elogiar o Brazão nesse momento é chover no molhado, mas ele vem desempenhando muito bem com a camisa do Santos, salvando o Santos. Esses 33 pontos que o Santos tem no Campeonato Brasileiro, muito se deve à atuação do goleiro santista, que está indo bem, e eu não esperaria que ele fosse embora na próxima temporada, tá? Não me surpreenderia. Eu acho que tem mercado para ele e ele tem chance sim de sair do Santos na próxima janela, no começo do ano ou no meio do ano que vem, dependendo de como ficar o Santos, tá? E eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece um time que seja mais estruturado, que coloque o nome dele mais em voga, que dê mais estrutura para ele melhorar e subir seu nível, porque ele é sim um dos melhores goleiros entre os jovens goleiros, né, do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. 2 gols do Vitor Roque definindo essa vitória do Palmeiras em cima do Santos. Já fazem 8 anos, né, vai fazer 9 anos que o Santos não vence o Palmeiras no Allianz Parque. Segue esse amargo aí de não ter conseguido sequer vencer no Allianz Parque nesse período, mas não era um jogo onde a gente pode colocar como vitória provável do Santos. E nisso eu quero conversar com você, torcedor do Santos, se você está assistindo esse vídeo. Cara, vamos combinar o seguinte: o campeonato do Santos não é contra Palmeiras e contra Flamengo, infelizmente. Todaro, mas vai jogar contra o Flamengo no domingo, depois contra o Palmeiras no sábado que vem, precisa vencer o Palmeiras na Vila Belmiro. Eu concordo, tá? A vitória pro Santos na Vila Belmiro diante do Palmeiras é o sonho, é o ápice de uma realização de uma campanha muito fraca do Santos nesse momento do Campeonato Brasileiro. Conseguir pontuar contra o Flamengo no Maracanã, eu acho que seria o mundo perfeito do Santos. Isso eu falo de empate, não falo nem de vitória. O Santos até teve chances de sair na frente do Palmeiras nesse jogo no Allianz Parque, não aproveitou, mas eu acho que seria engolido da mesma maneira pelo Palmeiras. Mas conseguiria fazer os seus gols nessa partida contra o Santos, independente do Santos ter feito 1-0, 2-0, enfim, eu acho que o Palmeiras conseguiria fazer seus gols. Mas o Santos já perdeu a oportunidade de ter conquistado pontos importantes, né, contra adversários diretos. E essa derrota para o Palmeiras não deve ser encarada pelo torcedor santista como algo desesperador. Ainda mais a derrota que virá no domingo contra o Flamengo. E ainda mais a possibilidade de derrota que tem para o Palmeiras na Vila Belmiro semana que vem. Palmeiras com desfalques, eu sei, mas entre os elencos o Palmeiras tem um elenco muito superior ao time santista. Vai ser um jogo difícil para o Santos, vai ser uma sequência dificílima para o Santos. E eu vou ser sincero com vocês. Era até um papo que eu conversei com meu pai, que a gente estava assistindo o jogo, e eu conversei com ele e falei o seguinte: eu acho, a minha opinião, tá? Você quer ignorar ou aceitá-la? O Santos deveria entrar com um time alternativo nesses 2 jogos contra Flamengo e Palmeiras. Não acho que o Santos deve entrar com força máxima, pensando em perder jogadores por lesão, perder jogadores por suspensão, jogadores importantes. Já perdeu o Zé Rafael para o jogo de domingo contra o Flamengo, algo que eu considero absurdo, porque é um jogador fundamental nesse time do Santos, uma qualidade que o Santos não tem no seu elenco. Fez uma partidaça contra o Palmeiras no Allianz Parque. E pensando na sequência que o Santos terá, com Mirassol em casa, Internacional fora, Juventude fora, Sport dentro de casa, são 5, 6 jogos que o Santos deve ter o seu time inteiro à sua disposição. Tá? Então é uma sequência doída e é uma sequência direta que o Santos vai ter contra alguns adversários até o final do Campeonato Brasileiro. Inclusive no final enfrenta o Cruzeiro na sua casa, na Vila Belmiro, com chance do Cruzeiro já ter encaminhado a sua vida no Campeonato Brasileiro, a sua vaga para a Libertadores e, né, pensando mais na semifinal da Copa do Brasil. Então eu acredito que esse deve ser o pensamento do Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Poupar contra esses 2 times que não vai adiantar o que o Santos
queira fazer no Maracanã. Talvez adiante um empate ali na Vila Belmiro, mas a que custo virar esse empate? Então eu faria desse jeito, tá? Eu acho que isso, para o torcedor passional, né, na base da paixão, isso nunca vai entrar na cabeça deles, mas era o que eu faria nesse caso do Santos. O Palmeiras, né, consegue a vitória, aumenta sua vantagem na liderança, vai para 68 pontos e o Flamengo fica estagnado com 65. Nessa reta final, qualquer vantagem conta para Palmeiras ou para Flamengo. Isolei aqui algumas probabilidades da UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais. Um abraço para eles lá, que sempre estão ajudando aqui o canal com essas probabilidades. Esse site excelente deles, tá? Sempre muito confiável, com base em bons cálculos. Na parte de cima, na briga pelo título, o Palmeiras disparou para 74,8% de chance de ser campeão. O Flamengo diminui para 21,7% e o Cruzeiro diminui também ainda mais para 3,4%. O Mirassol segue com 0,009% de chance de título, mas é uma campanha já memorável do Leão do Interior de conseguir essa vaga para Libertadores. De zona de classificação para Libertadores, vamos de passo a passo. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo já estão 100% garantidos, não perdem mais suas vagas, vão, né, definir se ficam na zona direta de classificação ou na pré-Libertadores, mas isso é relativo, ainda mais com Palmeiras e Flamengo disputando a Libertadores no final do mês de novembro. O Mirassol dispara para 99,8%, o Bahia 94,8%, Botafogo 92%. Eu acho que esses três vão estar sim na próxima Libertadores, tá? Direta ou na pré-Libertadores, esses três vão estar. Agora, Fluminense, São Paulo e Vasco vão ser os três que vão disputar, eu acredito, até o final, com possivelmente um outro time chegando, Corinthians ou mesmo Atlético Mineiro chegando próximo dessa última vaga para pré-Libertadores. Bom, rebaixamento agora. O Sport praticamente já foi, se perder o próximo jogo já está rebaixado, tá? E os times que estão fora vencerem seus jogos, o Sport já vai estar rebaixado e é provável que perca porque vai receber o Atlético Mineiro. O Atlético, com essa vitória em cima do Sport, por exemplo, zera a sua chance de ser rebaixado, passa a focar 100% no jogo que tem na Sul-Americana, final contra o Lanús, e também, né, quem sabe, já deixar meio encaminhada uma briga ali pela Libertadores. Então essa vitória pro Galo contra o Sport é fundamental, tá? É fundamental. O Sport, né, já rebaixado, o Juventude com 91%, como eu falei, eu discordo um pouco desse dado aqui do FMG. Eu acho que o Juventude tem mais chance do que, por exemplo, o Fortaleza de sair. Eu colocaria talvez o Juventude com 8,7%, o Fortaleza com 9,1%, mas o Fortaleza está com 87%. O Santos aumentou muito, estava com 30%, foi para 50% de chance de ser rebaixado. E o Vitória com 47,8%. Né? O Inter também aumenta a sua chance com 15,1%, vai receber o Bahia dentro do Beira-Rio nesse final de semana e tem que vencer. Acabei clicando numa página aqui que não era certa, mas vamos lá. Pontuação para fugir do rebaixamento. Hoje, praticamente os 45 pontos é o ideal. Somar os 45 pontos está sendo o ideal para fugir do Z4, mas ali na zona dos 44 você já passa a sonhar um pouco mais. Os 43 ainda tem um perigo maior, com 11% de chance de ser rebaixado, mas eu acho que de 43 para cima o time já está praticamente garantido. Por isso que eu falo que se o Atlético venceu o Sport, ele vai a 44 pontos. Deixa eu confirmar isso com vocês. 43 pontos, perdão. Ele tem chance sim de já fugir do Z4 e vai, inclusive, acho que visitar ou receber o Fortaleza também na Arena MRV e pode atingir os 46, o que já livraria o time desse Z4, dessa briga até o final do ano do Z4. O que eu acho que deve acontecer, tá? E aí passa o Atlético, se acontecer uma catástrofe de perder a final da Sul-Americana pro Lanús, já tá ali próximo também de conseguir uma vaguinha para Libertadores. Mas vamos ver como que vai acontecer, né? Como eu falei, o Cruzeiro tem a melhor sequência de vitórias nesse Campeonato Brasileiro e vamos para as notícias. Bom, meus queridos, como eu falei, cara, vocês acreditam que a CBF quer renomear a Série B, a Série C e a Série D do Brasileirão para 2027? O diretor de marketing, Cláudio Gomes, né, disse que a confederação tenta eliminar a conotação diminutiva dessas competições. Cara, é absurdo isso. Né? Segundo aqui a notícia do site Poder 360, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, estuda renomear as séries B, C e D do Campeonato Brasileiro para 2027. O dirigente, né, ele afirmou que as mudanças pretendem criar uma identidade mais emocional e representativa para as competições.
uma das novas ligas poderá se chamar Liga Raiz do Brasil. Cara, é absurdo, é absurdo. O exemplo foi citado pelo executivo durante a Confut, né, de 2025, evento realizado em Fernando de Noronha na terça-feira. É absurdo esses eventos serem realizados em locais tão... Olha aspas do nosso querido diretor de marketing. Abre aspas. O torcedor sofre com a rotulagem. Seu time caiu para a Série B ou D. E isso carrega um estigma. Queremos mudar essa percepção, criar nomes que transmitam pertencimento e orgulho. Fecha aspas, disse o nosso querido Cláudio Gomes. É absurdo, né, cara? O projeto faz parte da criação de um Master Brand, marca-mãe, né, em tradução livre, que reunirá todas as 24 competições organizadas pela CBF sob uma arquitetura de identidade visual única. Segundo ele, né, as competições precisam ter vida própria. Precisamos transformar isso em um produto e desconectar da imagem exclusiva da seleção brasileira. Fecha aspas para o Cláudio Gomes, que comeu uma coisa estragada de manhã e saiu com esse pensamento. Não é possível, cara. Que é isso? Segundo ele, ainda o nome da marca já está definido e será apresentado em 2026. Ano que vem a gente já vai saber o nome dessa marca, hein? E além disso, essa reformulação pretende traduzir em uma única marca a essência do jogo, a alma do povo e o significado da cultura do esporte para o Brasil. Cara, me desculpa, mas já é estrutural. Você ser rebaixado para a Série B, C e D já é o cúmulo, já é algo ruim. Nunca será algo bom. Independente de você mudar o nome, de você mudar a logo, né, querer transformar em Liga Forte, não sei das quantas, Liga Raiz, não vai mudar, né? Vai continuar sendo um estigma muito ruim você rebaixado para a Série B. Pergunte se o torcedor do Santos quer ser rebaixado para a Liga Raiz, ou se quer o torcedor do Vasco quer brigar para não ser rebaixado para a Liga Raiz do Brasil. Cara, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, isso é um nome ridículo, uma ideia ridícula de alguém que poderia estar pensando coisas melhores para o futebol brasileiro, uma profissionalização da arbitragem, chip na bola, né? Colocar ali o chip na trave para saber se a bola entrou ou não. Cara, é o cúmulo da falta de coisa para pensar, da falta de coisa para fazer. É ridículo. Eu acho que realmente o Campeonato Brasileiro precisa passar por uma repaginada visual, é muito datado, é uma escolha muito ruim de logotipo, mas mudar o nome... A gente viu o que virou a Taça Brasil virar Brasileirão, tem gente que não considera os títulos da Taça Brasil, do Robertão. Então, cara, pelo amor de Deus. Além disso, para a torcida do Palmeiras que eu falei, o Everton voltou a treinar, com restrição, no gramado em reapresentação do Palmeiras nessa sexta-feira, perdão. O Palmeiras vai visitar o Mirassol no domingo, né, e o goleiro estava lá treinando no gramado com algumas restrições, fez um processo de recuperação ali, está recuperando a fratura no dedo, e o Paulinho e o Lucas Evangelista também estão treinando mais na parte de recovery, né, nossa, toma esse inglês. Mas né, contra o Mirassol, o único retorno deve ser o Aníbal Moreno, que estava cumprindo suspensão contra o Santos. O Everton não deve jogar contra o Mirassol, é só mesmo uma volta dele aos treinos, e eu me arrisco a dizer que ele não volta, né, nessa reta final de ano. Eu acho que é muito precipitado trocar de novo um goleiro, ainda mais um goleiro que passou por uma lesão nos últimos 7 jogos do Palmeiras nessa temporada. 7 não, né? 8. Falta 7 do Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores no dia 29. Então, 8 jogos para acabar o campeonato, para acabar a temporada. Eu acho muito arriscado você trocar de goleiro agora nessa reta final. Vamos lá. É isso, né? Acho que é isso de notícias. O Palmeiras perdeu 2 nomes, né? O Vitor Roque e o Flaco Lopes não jogam contra o Santos no próximo jogo. Ainda deve perder alguns nomes com as convocações de Uruguai e Paraguai. Então, Piquerez, Emi Martínez, Facundo Torres, Gustavo Gomes, Sousa, devem ser alguns convocados aí nessa próxima data FIFA das suas seleções. Eu acho isso ridículo, já falei. Bizarro. Bom, meus queridos, é isso o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. A gente volta para conversar sobre futebol brasileiro na segunda-feira. Esse vídeo de hoje não teve nenhuma edição por conta do tempo meu, não do Gustavo. Além disso, um abraço para ele, né, sempre dando essa força, né, nos edits aqui do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo na segunda-feira. Tchau.